tão interessante, né? Eu falei assim na última vez, pô, ansiedade. Beleza, ansiedade e tudo mais, mas por que separar a ansiedade social? Porque a ansiedade social, ela é uma forma de ansiedade. Porém, ela é muito específica, de modo que ela tem características muito peculiares, porque ela cumpre uma funcionalidade também muito específica que é extremamente importante para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens sapiens. E aí, na número 6, vocês vão perceber que eu coloquei também uma outra palavra, né? Geralmente eu estou usando sinônimos ou coisas próximas de sinônimos. Eu coloquei vergonha. Eu admito que ansiedade social e vergonha não são exatamente a mesma coisa, porque não que a gente falhe a ansiedade social, né? Eu digo assim, a pessoa perceber que ela está ansiosa por causa de uma interação social, e ela fala, estou ansiosa e eu estou com vergonha, não necessariamente ela vai estar falando essa mesma palavra, essas duas diferentes palavras nas mesmas situações. Quem sabe algumas situações ela use mais vergonha e outras ela use mais ansiedade, ok? Mas eu acho que tem um overlapping, uma sobreposição grande o bastante, tem muita característica em comum, então eu estou tratando aqui da mesma forma. Mas acima de tudo, eu acredito que é porque as duas cumprem a exata mesma funcionalidade. Qual é essa funcionalidade? Bora fazer uma viagem histórica para descobrir. Então vamos falar um pouco sobre a ansiedade social. Mas para isso a gente precisa voltar muito no tempo. Quanto no tempo? Bem, na verdade, tempo bastante para o início da nossa espécie. Acontece que as estimativas e os cálculos nas pesquisas acabam variando um pouco, mas eu vou arredondar aqui para 95%, tá? Mas saibam que eu estou arredondando algumas pesquisas. Já ouvi 97, já ouvi um pouco menos, mas sempre números acima de 90. Então eu estou arredondando, fazendo uma média para 95%. O que esse número está querendo dizer e por que ele é tão importante? 95% é mais ou menos o período em que os pesquisadores acreditam que a nossa espécie, a humanidade, passou sendo caçadora-coletora, ok? E menos do que 5% da história da humanidade foi o período no qual nós fizemos o que a gente vai chamar de revolução agrícola, conseguimos domesticar plantas e animais, sim, dá para usar o termo domesticar para plantas, ok? E fazendo uma agropecuária, nós pudemos criar um tipo de civilização que tem mais a ver com o que a gente entende hoje como sendo grupos humanos, ok? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que uma coisa é tão diferente da outra? E por que essa diferença é importante para a gente entender a ansiedade social? Por quê? Sem agricultura e sem pecuária, os bandos, eu vou usar um termo aqui que é um termo um pouco mais técnico dentro da antropologia, né? Então, os bandos de humanos daquela época, eles precisavam ser caçadores-coletores. Isso quer dizer que, para manter a alimentação do bando, eles precisavam caçar carnes, né? Caçar animais para ter acesso a carne e, portanto, proteínas, que é uma parte muito importante da dieta humana, mas também nós coletávamos, ok? Coletávamos coisas relacionadas a plantas aí, né? Coisas da flora, bagas, sementes, frutas e várias outras coisas ali. E a gente utilizava isso, porque daí tem as vitaminas e tem várias outras coisas, e daí isso juntava os carboidratos que a gente precisava, calorias e tudo mais, e a gente tinha uma alimentação. Alimentação, a paleodieta, a melhor alimentação do mundo. Bem, tanto não era a melhor alimentação do mundo que, desde que a gente conseguiu ter mais avanço na nossa nutrição, por exemplo, o ser humano conseguiu crescer muito mais, né? Mas é porque a nossa dieta era tão restritiva que a gente ficava num limiar ali em vários sentidos para o nosso desenvolvimento até físico.
Então não estou falando que era a dieta mais perfeita do mundo. É que nem quando você pega um peixinho dourado, que tem esse tamanho geralmente dentro do aquário, e se você joga no rio, o rio ele consegue virar um negócio gigantesco, né? Existem fatores no nosso ambiente que podem também estar limitando. Nem tudo que a gente entende como natural também são coisas muito interessantes para a gente, né? Mas essa era a alimentação que a gente tinha. Aliás, para quem não sabe, isso acontece com o peixe dourado, porque o peixinho dourado ele é uma criação humana, né? Ele não existe na natureza, foi cruzes de seres humanos aí. Foi China, eu acho? Não tenho certeza, não garanto essa última informação, mas na minha cabeça é China, ok? Que vem a linhagem dos peixes dourados. Mas enfim, você vê como a gente pode, né, ter esse tipo de coisa e como uma coisa influencia com a outra, né? Organismo e meio ambiente. E é exatamente isso que a gente está falando hoje. Porque quando a gente tem esse tipo de alimentação, você não pode é, caçar muito e coletar muito para um grupo de pessoas significativamente grande numa mesma localidade por muito tempo. É necessário que você fique se deslocando de um lugar para outro com o tempo, ok? E isso faz com que a gente fosse caçador-coletor e também nômade, certo? E a mistura dessas coisas, principalmente por não ter acesso a fontes mais seguras de grandes quantidades de alimento, ou seja, de calorias para manter uma população grande, faziam com que o tamanho dos bandos humanos fossem muito limitados. Muitas vezes, em muitas ocasiões, esses bandos eles acabavam cruzando um com os outros e até mesmo fazendo trocas e tudo mais, né? Um comércio super primitivo, vamos dizer assim, e às vezes até acasalando entre bandos, né? Tendo descendentes ali. E a gente sabe hoje em dia que isso aconteceu não apenas com o ser humano, né? O Homo sapiens sapiens, mas até com outros grupos ali que não eram sapiens, né? Como o Homo neanderthalensis, né? O bom e velho Neandertal. Tanto que a gente tem em diferentes populações do mundo, principalmente eu acho que na Europa ali, se eu não me engano, a gente tem uma porcentagem do nosso DNA que vem dos Neandertais por causa desse acasalamento entre essas duas espécies dentro de um mesmo gênero, ok? O gênero Homo. E assim, hoje em dia, até nesse ano, começaram a sair até algumas pesquisas que alguns marcadores genéticos do nosso cronotipo têm a ver com alguns marcadores justamente dos neandertais. Então, a gente está começando a avançar bastante nessas descobertas, é bem interessante. Mas a verdade é que, fora esses contatos ocasionais, às vezes guerras, né, guerras, modo de dizer, escaramuças, alguma coisa assim, né? Às vezes trocas, comércio e etc. É, Fora isso, a gente passava a nossa vida dentro do nosso bando de origem. E esses bandos que a gente tinha, devido tanto à questão nômade quanto à questão de uma limitação de acesso a calorias, então a gente tinha que caçar e coletar diariamente, não tinha muito como armazenar, por exemplo, uma carne, armazenar frutas, né, bagas, enfim, é, porque poderia ser tudo muito rápido, né? É, por causa de tudo isso, a gente vivia em grupos muito pequenos, os bandos eram pequenos, ok? Talvez de alguns pontos de vista não sejam tão pequenos, mas pelo menos para manter assim uma variabilidade genética e tudo mais, era, cara, não é grandes coisa não, tá? Qual é o tamanho que eu estou falando? Eu estou falando de grupos de geralmente 100 pessoas ou menos, 100 seres humanos ou menos. Grupos que pelo que eu já encontrei até agora nas informações, nas pesquisas mais arqueológicas e tudo mais, alguns passaram, já encontraram-se resquícios de alguns que passaram de 100, mas eu ainda não consegui informação de nenhum que passou de 200, ok? Então o limite, assim, 200 é um limite máximo do máximo, mas a gente está falando de em torno de 100 pessoas nesses bandos de nômades caçadores-coletores. E isso, a gente está falando do período paleolítico e mesolítico, né, que é o que a gente considera como sendo a idade da pedra, vamos dizer assim. Né? Qual é o terceiro período que compõe a idade da pedra? O neolítico.
né? Litos quer dizer pedra em grego, paleo quer dizer antigo, meso quer dizer meio, neo quer dizer novo. Só que o neolítico não está nessa conta porque o neolítico é marcado justamente por a gente começar a desenvolver a agricultura. Começou ali, acredite-se que no Crescente Fértil, né? Numa região mais da Mesopotâmia e de certa maneira começou a se espalhar e tudo mais, foi um processo longo, mas aí marca a passagem do Mesolítico pro Neolítico, tá certo? Então, pensa que mais ou menos, arredondando para baixo, 95% da história da humanidade, a gente passou no Paleolítico e no Mesolítico. E os 3%, desculpa, 5% restante, é que eu tô com 97 na cabeça. O 5% restante é todo o restante da história da humanidade. É desde o Neolítico, ainda dentro da Idade da Pedra, até 2024, que é o momento que eu estou gravando essa live, ok? Então, parem para pensar. O nosso corpo, o nosso organismo, ele se desenvolve. A gente tem uma coisa chamada evolução natural, certo? O que é a evolução natural? A evolução natural não é simplesmente uma coisa que acontece assim espontaneamente. Não. Ela é baseada na seleção natural das características dos organismos e das espécies que estão mais adaptadas para sobreviver em um determinado meio. Então aqui é muito importante, não é a sobrevivência do mais forte, do mais inteligente ou alguma coisa assim. É a sobrevivência do mais adaptado. Então o organismo, as espécies que têm as características que mais ajudam ela a sobreviver ali, vão ser os que vão sobreviver. E os organismos que não têm aquelas mutações genéticas, como às vezes acontece e tudo mais, né? Porque às vezes a simples radiação e várias outras coisas, processos, né, de troca de alelos e etc., na hora que a gente está lá cruzando o DNA na reprodução, né? Tudo isso, alelos, telômeros, eu queria dizer, perdão. o swapping que tem dos telômeros, tem várias pequenas coisinhas que vão causando algumas mutações genéticas e algumas são mais adaptadas por um simples acaso e outras são menos adaptadas ao ambiente. Então, as mais adaptadas vão sobreviver e as menos adaptadas, os organismos, os indivíduos tendem a não sobreviver, e isso ao longo de milênios, ao longo de éons de existência, né, que é um período muito grande de tempo, esses vão deixar de passar os seus genes a distante e cada vez mais os genes que são mais adaptados, né, que vão criar um organismo mais adaptado a sobreviver naquele meio, são os que tendem a ser passados e a espécie inteira vai passando por uma modificação ao longo de um tempo muito grande. Só que isso a gente está falando de um tempo muito grande mesmo. A gente também tem o que a gente vai chamar de uma seleção natural, perdão, essa seleção natural, a seleção sexual. A seleção sexual é quando uma parte da espécie, pode ser as fêmeas ou os machos, depende muito da espécie, né? Eles vão escolher os seus parceiros de acordo com algumas características que eles acham mais atraentes. E aí eles tendem a exacerbar no outro gênero daquela espécie aquela característica, ok? Pavão, por exemplo. O macho, ele tem muito menos chance de sobrevivência do que a fêmea, por causa das plumas, né, das penas que ele tem. Mas ajuda a passar os genes adiante. Então a gente também tem a seleção sexual aqui nessa brincadeira, tá? Só que no ser humano não é tanto isso que a gente está percebendo. A gente tem indícios de seleção sexual em algumas situações, como por exemplo, uma das principais hipóteses para explicar os traços neonatais, que são como são chamados vários dos traços que povos asiáticos têm. Ok, mas isso é uma história para outro dia, ok? E a gente também tem a seleção artificial, que é, por exemplo, o caso que eu falei dos peixes. Eu não estou falando de uma coisa que envolve tecnologia. Não, é só o ser humano ir lá e empurrar, entre aspas, né, empurrar duas criaturas para ir copulando e gerando lá determinadas características. É assim que a gente fez com que os cães tivessem diversas raças, né? Então é assim que essas características vão se desenvolvendo ao longo da humanidade. Só que se a gente descontar a seleção sexual e a seleção artificial, a gente está falando aqui principalmente da seleção natural,
que é o que fez realmente a gente sobreviver até esse ponto, ok? Só que, como eu falei, esse tipo de coisa leva muito tempo para acontecer. Nós temos, por exemplo, tem algumas pessoas que já estão perdendo um tendão aqui. Eu não tenho certeza se eu tenho ou não. Eu acho que eu tenho esse tendão. Não sei. Tem um tendão aqui que muita gente está perdendo. A gente está perdendo os nossos sisos. Tem muita gente que não nasce com sisos. Boa parte das pessoas nasce sem espaço na boca, né, para os sisos. Então dá problema, como eu, né? Eu tive que arrancar meus 4 sisos porque deu muito problema. Ele poderia ferrar toda a minha arcada dentária. Um deles estava comendo, absorvendo a raiz de outro dente já. Se eu não tirasse, eu ia perder mais dentes ainda. Então, assim, isso é a evolução acontecendo ao vivo, ok? A gente está realmente, enquanto eu e você estamos conversando, a humanidade, a passos de lesma, obviamente, está passando pela seleção natural e está evoluindo. As pressões ambientais e a seleção natural fazem a gente evoluir. Quem sabe com a tecnologia agora isso mude, a gente mude um pouco as regras do jogo. Né? A coisa já está começando a mudar, na verdade. Mas isso a gente vai ver, é coisa para o futuro. A gente vai focar no passado agora. Então o fato é, coisas físicas estão evoluindo, ok? E nem todas as coisas evoluem de uma maneira que só gera benefícios. A gente tem uma série de animais que provam isso. Inclusive, a gente tem, tem muitos biólogos que chamam de falhas de design no ser humano, porque a gente começou, né, a gente evoluiu de um ancestral comum ali que não andava de pé ereto, né, bípede sobre as 2 pernas. Mas a gente acabou evoluindo para isso. Só que tanto os nossos pés, né, principalmente a nossa canela, não nossa canela, nosso tornozelo, acho que tornozelo que se fala, né? A conexão do pé com a perna, né? Tanto o nosso tornozelo quanto a nossa coluna foram muito mal evoluídas para esse tipo de postura. Por isso que são 2 áreas que dão tanto problema até hoje. É muito fácil a gente virar o pé, às vezes quebrar, fender ali o tendão, né? Por isso que é muito fácil a gente acabar caindo com a postura. Não é só culpa de tecnologia, de celular, não, é um problema de que a nossa coluna é ruim mesmo para andar nessa posição. Ela ainda não é muito boa, não. Quem sabe passa mais uns milhões aí de anos e a gente começa a melhorar um pouco, mas tem muitas coisas que não se desenvolvem tão bem. E tem certas situações em que a gente acaba causando uma mudança tão rápida, passa por uma mudança tão rápida no ambiente, que determinadas espécies simplesmente são extintas, porque o ambiente mudou tão rápido, seja por coisas naturais ou seja por ações humanas. Né? A gente está falando aqui desde antes dos seres humanos existiram, já houveram, já houve, vamos conjugar certo aqui, né? Extinções em massa. E aí a gente vai perceber assim que, de fato, determinadas características que ajudavam muito na sobrevivência de um ambiente, se o ambiente muda muito rápido, aquela característica começa a virar um problema, podendo gerar até a extinção da espécie. E é aí que a gente volta para a questão da agricultura, ok? Vamos unir a evolução natural com a seleção natural com a ideia da agricultura. 95% mais ou menos da história da humanidade a gente passou como caçador-coletor. Ou seja, durante 95% da história do Homo sapiens sapiens, o nosso organismo se desenvolveu para conseguir sobreviver nessas condições, como caçador-coletor, em bandos de mais ou menos 100 pessoas, nômades, ok? E 5% ou menos da história da humanidade a gente parou de ser isso, mas a gente parou completamente, assim, em termos de história do mundo e da humanidade, é um nada de tempo, assim, a gente do nada parou com tudo, né, se a gente for ver o grande esquema das coisas. E é óbvio que não deu tempo do nosso corpo se adaptar minimamente bem, a gente ter decidido parar de ser caçador-coletor, parar de ser nômade, começar a desenvolver agricultura, começar a desenvolver pecuária, começar a ter que parar de ser nômade e criar assentamentos, né? Então a gente começou a criar esses assentamentos, porque a gente
precisa plantar, então precisa esperar no mesmo lugar até as coisas crescerem, né? E ao mesmo tempo, parado ali esperando as coisas crescerem, a gente tem muito mais controle sobre a nossa fonte de alimentação, podendo aumentar a quantidade, né, ao criar, por exemplo, alguns grãos, né, que a gente foi cruzando por seleção artificial, inclusive, né? Boa parte das frutas e verduras e legumes que você pega até hoje são coisas que nunca existiram na natureza. Gente, até cavalo, do jeito que a gente monta hoje em dia, é uma criação humana, ele não existia na natureza também. A gente foi cruzando eles eram uns pôneizinho selvagem, assim, muito. Cara, não tinha como montar naquilo, entendeu? Então a gente foi mudando muito o ambiente ao nosso redor para ter tudo isso. Só que isso, né, claro, às vezes uma tragédia poderia acontecer, uma má colheita, um evento climático e tudo mais, mas isso é muito mais garantia de sobrevivência do que será que a gente vai conseguir caçar amanhã ou não, né? Cara, isso é caramba, né? E isso permitiu que a gente pudesse dar um boom populacional muito grande naquela época. Então, a gente ficava nesse limite de umas 100 pessoas, só que de repente esse limite foi destravado pela capacidade que a gente tinha de conseguir guardar e adquirir essas calorias para nossa alimentação. Ou seja, a gente começou a criar cada vez mais ambientes maiores. E é óbvio que o nosso organismo não acompanhou essa mudança. Né? Você já deve ter visto alguma informação sobre, porque você está muito sedentário e não sei o que, o seu corpo foi feito para você ser um caçador-coletor. De fato. Mas sabe qual é uma parte do nosso organismo, uma parte do nosso corpo, que também sofre com tudo isso que a gente falou? O nosso cérebro. O nosso cérebro é uma parte do nosso organismo. O nosso sistema nervoso, tanto o central quanto o periférico, estão sob todas essas mesmas regras que a gente falou até agora. Ou seja, o funcionamento da nossa, eu vou chamar aqui de mente, tá bom? Mas o funcionamento de todas as nossas emoções, como a gente viu até agora, segue essas mesmas regras. E ele não se adaptou ainda tão bem nesse nada, nesse espirro que a gente teve na história de toda a humanidade, né? Para conseguir lidar com esse ambiente social completamente diferente. E é por isso que a gente tem, muitas vezes, uma ansiedade social que acaba ficando disfuncional.